Bom dia, caros colegas, bom dia, nobres alunos, bom dia, molecada, bom dia, garotada, boa noite, boa tarde, seja lá qual for o horário que você vá assistir essa aula. Professora Ellen presente na disciplina de Cirúrgica 2, matéria infecção e cicatrização de feridas cirúrgicas, parte 2, né? Nós falamos sobre o processo de cicatrização, né? Os fatores envolvidos no processo de cicatrização da ferida, no processo de inflamação, me perdoe, no processo de inflamação das feridas cirúrgicas. E hoje, dando continuidade, nós iremos falar sobre os fatores que alteram a cicatrização e sobre a deiscência da ferida cirúrgica, ok? Deficiência proteica, são múltiplos, né? Os fatores, são muitos os fatores que alteram a cicatrização da ferida cirúrgica. E quando eu digo que são muitos, nós estamos falando aí de fatores intrínsecos e extrínsecos, internos e externos, né? Fatores em que o paciente pode contribuir para não acontecer a infecção, para não se instalar a infecção, mas também fatores que não dependem do paciente contribuir para que essa infecção não se instale. Ok, vamos lá, né? Dos muitos fatores, nós iremos falar alguns, uma média de 10, 12 mais ou menos, tá? Deficiência proteica, né? O paciente, se ele não tem proteínas suficientes em seu organismo para ajudar no período cicatricial, para evitar a infecção, obviamente é um dos fatores que vão corroborar para o aparecimento, para a instalação, né, da infecção da ferida cirúrgica. Então, por isso o paciente tem que estar com a sua ingestão proteica, né, com a sua produção proteica e ingestão proteica equilibrada. A deiscência, né, a própria deiscência, e como nós já falamos anteriormente, a deiscência é a abertura total ou parcial dessa ferida e mais adiante nós explicaremos um pouco melhor sobre ela. Insuficiência renal e hepática, né, se o paciente é um paciente imunossupressor, né, nós vamos ter este fator corroborando para o aparecimento e instalação da infecção e retardamento da cicatrização, obviamente. Deficiência de vitamina C, imobilização da ferida, né? O jeito em que a pessoa, o cuidador, o profissional de saúde mexe nessa ferida. Aí há de se lembrar que alguns indivíduos estão menos preparados para lidar com esta ferida cirúrgica e aí acabam atrapalhando a cicatrização ao invés de ajudar a cicatrização. Acabam contaminando esta ferida e protagonizando como um agente facilitador da implantação da infecção dessa ferida, né? Diabetes mellitus, irradiação, vitamina A e cortisona. Pessoal, todo paciente que tem deficiência de vitamina A. Vamos falar primeiro da diabetes mellitus. A gente já sabe que o diabetes mellitus é um fator predisponente muito eficaz no retardamento da cicatrização da ferida cirúrgica, né? Esse paciente que, principalmente os pacientes com diabetes mellitus desregulada, com diabetes mellitus totalmente
sem acompanhamento, sem tratamento, esse paciente é um fortíssimo candidato a ter o retardamento nessa ferida cirúrgica, né? A irradiação aqui, aqueles pacientes oncológicos que estão fazendo radioterapia, é um fator predisponente, ou que fizeram radioterapia em curto espaço de tempo entre o período cirúrgico e a radioterapia, é um fator extremamente forte na predisposição para infecção e retardamento da cicatrização da ferida cirúrgica, ok? A deficiência de vitamina A e o paciente que faz uso de corticoides, cortisonas, os pacientes asmáticos, os pacientes portadores de doenças autoimunes do tipo lúpus, que fazem muito uso de corticoides, esses pacientes têm o retardamento da cicatrização da ferida cirúrgica. Choque e septicemia, ou choque séptico, tá? Nós temos o choque hipovolêmico e o choque séptico, que são dois fatores que contribuem, que corroboram imensamente para a alteração dos fatores de cicatrização, dos processos de cicatrização da ferida. Deficiência de zinco. O zinco é um metal nobre, muitíssimo importante, não somente para a cicatrização cirúrgica, como também de algumas doenças de pleito mental, alguns distúrbios mentais, depressão. Alguns profissionais usam o zinco no tratamento de depressão, de ansiedade, né, por ele ter uma colaboração muito grande no aumento da produção de elementos que vão colaborar com a cicatrização e com a diminuição desses fatores que prejudicam a cicatrização dessa ferida. A testosterona e os esteroides, né? Testosterona nos homens aí, ou até mesmo mulheres que têm muita produção de testosterona, o excesso de testosterona pode, e aí quando nós estamos falando de testosterona e esteroides, são aqueles indivíduos que fazem uso no exercício físico, aqueles indivíduos que usam esteroides para produzir massa muscular, né? Aqueles heterofilistas, os cultuadores do fisioculturismo, tá? Esses indivíduos têm o processo de cicatrização, todos os processos de cicatrização alterados, extremamente alterados, e retardando assim o processo final de cicatrização, tá? A cicatrização da forma correta. Uso de aspirina. Quando a gente fala em uso de aspirina, nós estamos falando do ácido acetil salicílico, que a grosso modo, como os antigos falam, e até mesmo pessoas mais novas, né? Os jovens falam, afina o sangue. O uso das aspirinas e do ácido acetil salicílico, ele vai ajudar a aumentar o sangramento desta ferida cirúrgica, tá? E aí, obviamente, leva um pouco mais de tempo para cicatrizar. A própria técnica cirúrgica, se não for adequada, né, se não for totalmente asséptica, vai retardar, vai alterar o processo de cicatrização. As drogas imunossupressoras, nós sabemos que alguns indivíduos fazem uso de drogas imunossupressoras, e eu vou citar um exemplo de drogas imunossupressoras que são extremamente prejudiciais para a cicatrização de uma ferida cirúrgica, que são os quimioterápicos, né? Os quimioterápicos, a maioria das vezes, eles são
irritantes, vesicantes ou as duas coisas ao mesmo tempo. Tem as duas esqueci o nome da palavra agora, mas tem essas duas contribuem para duas situações. Ou ele irrita o vaso, ou ele faz vesículas nesse vaso. Isso se em contato de maneira inadequada, ele vai causar um prejuízo grande para o vaso, para a vascularização. São quelantes, são drogas que vão ajudar a retardar o processo de cicatrização por terem em sua formação, em sua química, em sua ação, ou ela é de ação vesicante ou ela é de ação irritante, ou as duas coisas, irritante e vesicante. Um exemplo muito bom para ser dado sobre as drogas quimioterápicas no retardamento do processo de cicatrização, na alteração do processo de cicatrização, são as doxorubicinas, as adriamicinas, as platinas, né, que são drogas para mama, para câncer de pulmão, câncer de mama e câncer sanguíneos, câncer no rim, né, no uso dessas drogas imunossupressoras, esse paciente pode acabar alterando a cicatrização da sua ferida. Corpo estranho, né? O corpo estranho que nós estamos falando aqui são os agentes microbianos, são os agentes bacterianos, os agentes virológicos. Esses corpos estranhos, ou até mesmo um corpo físico, né? Uma ferpa de pau, um grão de areia, essas coisas assim acabam retardando e atrapalhando o processo de cicatrização desta ferida. A antisepsia, né? Nós sabemos que para a realização do curativo de ferida cirúrgica, nós devemos ter a técnica totalmente asséptica. Esta técnica não pode ser infringida, porque senão nós estaremos interferindo no processo de cicatrização desta ferida cirúrgica. Pessoal, que fique bem claro que existem outros fatores, obviamente, que nós não citamos aqui, né? Mas a maioria desses fatores que eu acabei de citar são fatores que estão mais fáceis de serem acometidos, de acontecerem com o indivíduo que passa pelo processo cirúrgico, ok? Dando continuidade, nós temos aí, ó, o que é exatamente? Agora vamos falar da infecção da ferida cirúrgica. Até agora nós falamos da cicatrização da ferida cirúrgica, né? Mas nós começamos do final para o início. Não seria primeiro necessário falar da infecção da ferida em si, para depois nós falarmos da cicatrização? Lá na frente, lá atrás, nas aulas anteriores, nós falamos sobre a infecção de um modo menos invasivo, de um modo menos claro, de um modo menos voltado extremamente para a infecção, exatamente para a infecção. Nós falamos do quadro do processo, né, com os sinais flogísticos, né, calor, rubor, edema, dor. Nós falamos desses sinais flogísticos. Esses sinais flogísticos estão atrelados ao processo infeccioso, né? Então, de certa forma, nós já falamos um pouco sobre o processo infeccioso. Mas vamos agora
especificar melhor neste processo de infecção, nesta infecção, e nós estamos falando de ferida cirúrgica, ok? Nós sabemos que existem algumas características, né, para que nós possamos chamar uma ferida de ferida infectada. Então vamos lá. O que é uma ferida infectada? Toda e qualquer ferida que apresenta em sua característica presença de secreção purulenta. Olhem bem para isso, hein? Presença de secreção purulenta. E essa secreção, ela vai variar de clara a inodora, a pus espesso, de cor acinzentado, com odor fétido e presença ou não da necrose nas bordas das feridas. Ah, professora, então se eu tiver, se eu tiver uma ferida que não tenha necrose, significa dizer que ela não está infectada? Não. Significa dizer que ela pode ou não estar infectada. Agora, se eu tenho presença de necrose, esta ferida certamente vai ser chamada de ferida infectada, porque a necrose é a morte tecidual. E se houve morte tecidual, com certeza eu vou ter um exudato purulento. E nesta fase desta morte celular, eu já vou ter putrefação. E na putrefação eu vou ter a presença de todos esses aspectos aí, ó. Essa característica voltada para a sinalização da infecção da ferida cirúrgica. Eu vou ter presença de pus espesso, de cor acinzentada, esverdeada a acinzentada, vai ter um odor fétido, putrificante, vai ter a própria necrose instalada, porque eu acabei de falar que foi a morte tecidual, e esta necrose pode estar envolta a uma película mais fina ou a uma película muito grossa e muito preta, tá? Então, vamos ficar bastante atentos quando estivermos fazendo o curativo dos nossos pacientes, para que nós possamos saber identificar uma infecção de ferida cirúrgica, tá certo? O processo infeccioso, ele dá início com o processo inflamatório. E esta informação é uma informação que você tem que ter muito clara na sua cabeça. Toda vez que eu tenho um processo infeccioso, ele partiu de um processo inflamatório. Lembra lá dos sinais flogísticos? Os sinais de inflamação, e o quinto sinal flogístico já é a implantação da infecção. Então, se eu tenho os 5 sinais flogísticos juntos, eu já tenho um processo infeccioso instalado, né? O exudato purulento, a perda da função deste membro, deste órgão, já tenho a infecção totalmente implantada. Mas toda infecção, pessoal, é bom lembrar isso, não se esqueçam, toda infecção tem início num processo inflamatório. Então, nem toda inflamação é infecção, mas toda infecção foi uma inflamação, tá? Ok? Claro isso pra gente? Beleza? Tá claro isso pra gente. E como é que eu faço, quais são as ações de enfermagem para a prevenção desta ferida cirúrgica, desta ferida pós-operatória? Vamos lá. Desculpa, eu estava bebendo água. Vamos lá. Primeiro, nós temos que ter um período pré-operatório adequado. Nós precisamos saber o histórico, né, deste paciente, o histórico de doença pregressa, se ele tinha alguma doença pregressa, se o histórico familiar tem a presença de algum indivíduo que tenha alguma doença que possa ser um fator predisponente para infecção. Preciso saber se esse paciente
usa algum tipo de prótese, se esse paciente, como ele se alimenta, como era a alimentação dele, se foi feito o jejum total ou parcial, de acordo com cada caso, se esse paciente, por acaso, fez a tricotomia, se necessário, todas aquelas, você tem todos os exames laboratoriais e de imagens, se ele foi devidamente explicado sobre o seu processo cirúrgico, sobre a cirurgia que ele iria fazer, todas essas situações contribuem extremamente para uma cicatrização adequada e para o não aparecimento da infecção, para a não implantação da infecção da ferida cirúrgica. Ok, utilização de técnicas assépticas, né? Acabei de falar anteriormente sobre esta situação do curativo, como é que nós vamos fazer esse curativo. Tem que ser totalmente asséptico, lembrando que nas primeiras 48 horas não se troca, de preferência, não trocar o curativo, vai trocar caso seja extremamente necessário, ok? Observação dos princípios da técnica de curativo. Quando eu falo dos princípios da técnica de curativo, eu não estou falando só das técnicas assépticas, eu estou falando se é um curativo que precisa estar totalmente coberto, se ele vai ser oclusivo, semi-oclusivo, compressivo, oclusivo, compressivo, se ele vai ser irrigado. Todas essas situações eu tenho que estar bem atenta, né, com relação a essa ferida cirúrgica. Alerta aos sinais que caracterizam a infecção, que são os pré-sinais da inflamação, né? Os sinais da inflamação são os primeiros sinais de infecção, tá? Orientar o paciente quanto aos cuidados com o curativo fechado durante o banho. E aí, eu vou lembrar a vocês que os sintomas da infecção da ferida cirúrgica, eles se manifestam entre 36 a 48 horas após a cirurgia e podem até passar desapercebidos se o paciente estiver em antibiótico terapia, tá? Em uso terapêutico de antibiótico, tá? Então a gente tem que ficar atento a esses sinais, tá certo? E aí, o que é indicado, né, ainda nesses cuidados com a ferida cirúrgica? Nas instituições que têm por rotina trocar o curativo somente após o segundo dia de pós-operatório, o mesmo deve ser coberto com plástico como proteção à água do chuveiro. E aí, se por acaso molhar acidentalmente, notificar imediatamente. Se for uma situação em que você possa trocar, você mesmo pode trocar, tá? Em caso de não poder trocar, que alguns profissionais, alguns cirurgiões pedem para não mexer de forma nenhuma. Um exemplo, as cirurgias cardíacas, um pouco mais complicada, é o próprio enfermeiro ou cardiologista que faz esta cirurgia, então você notifica, que faz este curativo, então você notifica. No caso da mastologia, alguns médicos pedem para não mexer, no caso das cirurgias, das reparações plásticas, enfim, tá? E nas instituições em que os curativos são trocados diariamente, o mesmo deverá ser retirado antes do banho, para que o paciente possa lavá-lo com água corrente e sabão neutro de preferência, tá? Sabonete neutro, sabonete neutro ou algum sabão antisséptico. E deverá ser efetuado o mais breve possível, tá bom? Bom, deiscência. O que é deiscência, professora? A senhora vive falando deiscência. O que é deiscência? É a abertura total ou parcial da incisão cirúrgica que pode ser provocada por uma infecção, pelo rompimento da sutura, por distensão abdominal, por ascite e ou estado nutricional precário, tá? E aí, lembrando também um trauma. Digamos que o paciente pós-operado, ele caia ou caia alguma coisa em cima da cicatriz dele, é um tipo de trauma, ok? Bom, e quais são as ações de enfermagem
nessa ferida, neste curativo, como é que você realiza esse curativo? Lavagem e, se necessário, irrigação do local com soro fisiológico, solução fisiológica, soro fisiológico a 0,9%, notificação ao cirurgião responsável para provável revisão dos pontos. É sempre importante falar, faça foto, faça imagem, faça sempre a imagem, se possível, dessa ferida cirúrgica. Tirou o curativo velho? Aí faz a imagem, depois limpa, faz a imagem depois de feita a antisepsia e mostra para o profissional, cirurgião, enfermeiro responsável por esse paciente. Troca do curativo sempre que se fizer necessário. Desculpa, pessoal, tem aqui, ó, erro de digitação, ó, é troca de curativo, né? Trocar o curativo ou troca de curativo sempre que se fizer necessário, ok? Sempre que for necessário. E quais são as situações necessárias? Muito exudato, presença de muito exudato. Quando o curativo estiver muito compressivo e o paciente estiver queixando de muita dor. Quando o paciente começar a demonstrar sinais de que há um sangramento, mas esse sangramento não seja visível, e aí a gente tem que abrir esse curativo, olhar esse curativo e trocar esse curativo. Afrouxar, caso seja necessário, tá? Se por acaso esse paciente molhar ou sujar esse curativo que está neste momento, aí refaz, tá? Coloca um curativo novo, sempre que se fizer necessário, sempre. O paciente está muito incomodado com aquele curativo ali, com aquela secreção sero-sanguinolenta por cima, pede para trocar. Se não houver nenhum problema para trocar, troca, porque para o paciente é desconfortável demais, ele é leigo e ele vai estar imaginando o quê? Meu Deus do céu, meu curativo está sangrando demais. Às vezes nem está, mas ele vai pensar desta forma, ok? Olha, em letras garrafais, vermelho e preto. Vamos lá, tem um motivo, tá? Observem só o motivo. A troca de curativo pode ou não ser a atribuição da equipe de enfermagem, e o tempo de permanência dos curativos fechados depende da rotina da instituição ou da equipe médica. Pode ou não ser da enfermagem. E quando eu falo da enfermagem, eu estou falando do técnico e do enfermeiro. Tem alguns curativos que não são da competência do técnico de enfermagem, são de competência do enfermeiro. Se este curativo, se esta ferida é de competência do enfermeiro, você vai deixar para o enfermeiro fazer. Ah, professora, mas meu chefe é tão bonzinho comigo, o que custa eu fazer? Custa muito. Custa porque você pode fazer o que você não sabe. Ah, mas eu sei cuidar dessa ferida. Mesmo assim, se der algum problema, se o paciente por acaso coçar ou causar algum problema, né? A priori o culpado vai ser você, que foi você que mexeu, tá? Agora em preto, vamos lá. Todos os curativos com saída de secreção purulenta e sanguinolenta, eu devia ter posto esse sanguinolenta aqui em vermelho, tá? Devem ser do tipo fechado e, em caso de excesso de exudação, indica-se o curativo oclusivo e compressivo. Pessoal, pelo amor de Deus, isto é de extrema importância. O paciente não pode ficar sangrando. Primeiro você tem que observar que tipo de exudato é. É um exudato sanguinolento, serossanguinolento, seroso, purulento? É um exudato de sangue escuro, de sangue claro? Que tipo de exudato que está presente ali? E vocês têm a obrigação de comunicar o seu chefe, o seu superior e o enfermeiro, tá certo? Não se esqueçam nunca disso. Aqui os dois linkzinhos para vocês observarem. Na introdução deste assunto eu já encaminhei este link para que esse assunto ficasse bem facinho, bem light.
bem tranquilo. Bom, galerinha, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tirem bastante proveito. Espero que quando eu perguntar na prova sobre deiscência, sobre exudato, sobre a realização de feridas, de curativos de feridas operatórias, vocês saibam me responder. Beijos, fiquem com Deus, que Deus continue lhes dando força e vontade de vencer mais essa etapa. Fui!